para briski@gmail.com. Assunto: por favor, Bri, leia isso antes de apagar. Por favor. Corpo do e-mail: eu sei que você me odeia, eu sei disso, mas a gente já foi melhor amiga. Então, eu preciso que você leia isso. Eu acho que agora eu tô com sérios problemas, não tem nada que eu possa fazer pra resolver isso, mas eu tenho que te contar tudo pra você entender tudo. Eu sei que a gente não conversa desde as eliminatórias, e isso vai durar pra sempre, mas eu juro, o que aconteceu não foi culpa minha. Pelo menos não inteiramente minha. Eu sei que todo mundo tem certeza que foi, mas eu nunca faria nada pra te machucar. Eu sei que tudo que eu vou falar vai parecer uma grande loucura, mas eu preciso te contar isso pra pelo menos alguém saber o que realmente aconteceu. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Halloween na Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! A Barbie Joanne, bruxinha, voltou pra contar pra vocês uma creepypasta clássica. Essa tem gostinho de fórum da internet, que você não sabe de onde que veio a história, que você fica com medo de ter acontecido de verdade. A Nora Petrova é uma creepypasta da época em que a gente não pesquisava coisas no ChatGPT, a gente confiava mais na Wikipédia. Já confere se você tá inscrito nesse canal, porque ajuda muito a gente a fazer mais vídeos malucos como esse. E vamos saber o resto dessa história? A mão boba, gente, a mão boba. Tudo começou quando a gente estava na 8ª série, mais especificamente na noite anterior da competição da Crystal Classic. Eu tava em casa e eu simplesmente não tava conseguindo dormir porque eu tava muito nervosa pensando nos concorrentes. Eu tinha ganhado um computador novo, então, pra me distrair, eu resolvi navegar na internet. Só que na hora que eu sentei na frente do computador, eu continuava não conseguindo me concentrar em nada. Então eu resolvi fazer umas pesquisas aleatórias. Mas, Bri, eu nunca devia ter feito isso. Primeiro, eu só encontrei várias coisas genéricas e aleatórias de quando você pesquisa o seu próprio nome no Google, mas foi então que eu encontrei o link para uma página da Wikipédia sobre mim. Eu primeiramente pensei que foi meu pai que criou essa página. Não tinha muita coisa lá, só algumas informações mais básicas, informações sobre patinação, a cidade em que eu morava, quando eu tinha nascido. Mas o que mais me intrigou é que lá estava escrito que eu tinha ganhado o Crystal Classic daquele ano. Eu ri. Até porque alguém deve ter criado aquilo pra me encorajar mesmo. Eu até perguntei pro meu pai se foi ele que criou, mas ele negou. Quando eu ganhei a competição no dia seguinte, eu fiquei tão feliz. Era a primeira competição que eu tinha ganhado, eu tava me sentindo muito bem. Eu até lembro que depois disso eu passei até a me esforçar mais. E foi quando meus pais contrataram o Sergei pra me treinar. E você deve imaginar quanto isso não deve ter custado, né? Depois disso eu comecei a conferir a minha página da Wikipédia sempre antes de cada competição, e lá sempre estava escrito em qual posição eu ficaria. Lá dizia que eu ia ganhar os regionais. E tudo se provou realidade. Depois disso, o Sergei convenceu meu pai e minha mãe de que eu realmente tinha chance nos Jogos Olímpicos. E foi aí que eles me tiraram da escola. Eu patinava todos os dias, treinava todos os dias, mas eu não estava evoluindo bastante que o Sergei achava necessário para que eu ganhasse os campeonatos. Eu me esforcei tanto, eu patinava tão bem, mas mesmo assim o Sergei falava que não era o suficiente, que eu não era tão boa assim. Então as eliminatórias chegaram. Eu só conseguia pensar em ganhar, então eu fiz o que eu não deveria ter feito. Todo mundo falava que você era a favorita, e eu já me sentia perdendo a competição. Então eu fiz uma conta na Wikipédia e tentei editar minha página, escrevendo lá que eu tinha vencido. O estranho é que depois disso, toda vez que eu tentava atualizar a página, só aparecia na tela escrito: a Nora Petrova é uma vadia egoísta que vai ter o que merece. Eu fiquei devastada. E foi exatamente por isso que no dia seguinte eu parecia tão triste. Eu tava em uma espécie de transe naquele dia. Eu lembro de ter visto a sua apresentação, lembro de ter visto a sua lâmina desprender. A última coisa que eu me lembro é de estar no chão com o rosto coberto de sangue. Então eles disseram que era minha culpa, porque eu tava com seus patins mais cedo. Eu juro, eu não fiz nada com seus patins. Eu queria ganhar, queria de verdade, mas eu não faria nada pra te machucar. Quando me disseram que eu tava banida daquela competição e de todas as outras futuras, todo mundo falou que eu tive o que eu merecia. Ninguém sequer
quis ouvir o meu lado da história. Eu acho que você ouviu dizer que o Sergei me abandonou depois disso. Ele me disse que eu tinha estragado tudo e ninguém queria nem sequer falar comigo. Você sabe, Bri, o que é ser ignorada por todo mundo? Depois disso, a página só ficou pior. Eu sempre conferia ela e sempre tinha uma coisa mais horrível sobre mim. Eu não posso nem citar metade dessas coisas pra você, era uma linguagem chula, muito ruim, péssima. Eu chorava todas as vezes que eu abria a página. Só que eu não conseguia parar de ver. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, então eu abri uma denúncia pela Wikipédia. Só que quando eu fui denunciar, eles falaram que não sabiam nada dessa página. Eu tava sozinha em casa numa sexta-noite quando eu resolvi checar pra ver se a página já tinha sido deletada. Ela não tinha sido deletada, ela ainda tava lá. Só que dessa vez estava escrito nela: a Nora Petrova é uma orfanzinha patética. Eu entrei em pânico. Eu corri pra ligar pros meus pais e quanto mais eu ligava, eles não atendiam. Eu só conseguia ouvir uma risada cruel do outro lado da linha. Eu devo ter ligado uma centena de vezes até finalmente a risada parar. Depois do acidente, eu pedi pra polícia checar o telefone deles. Só que não tinha nenhum registro das minhas ligações naquela noite. Eu tava devastada. Naquela época eu tava me ocupando com as tarefas, com treinos, e eu não tinha percebido o quão sozinha eu tava. Eu sei que nessa época você tentou se reaproximar de mim, mas eu tava tão deprimida, eu tava com tanta raiva que eu acabei com qualquer chance da gente voltar a ser amigas. Depois que eu fiz 18 anos, eu recebi uma boa grana da herança dos meus pais e é aí que eu vim pra Suíça. Eu resolvi seguir em frente, a patinação começou a evoluir, não tinha passado nem um ano direito e parecia que tudo já tinha ficado no passado. E é por isso que eu não devia ter feito isso, Bri. Eu tô escrevendo esse e-mail pra você de um antigo hotel em Praga. Eu vou fazer alguns testes pro Ice Circles amanhã. Eu sei que esse é o tipo de coisa que a gente normalmente debocharia, tiraria sarro, mas eu realmente quero isso. Eu tava me sentindo tão ansiosa, tão nervosa, que eu acabei recorrendo aos velhos hábitos. Eu fui conferir a minha página da Wikipédia. É até difícil dizer isso, mas eu fui conferir a página para ver se eu teria sucesso amanhã, quando eu vi que a única coisa que estava escrito era: a Nora Petrova morreu sozinha e sem amigos. E tinha a data de hoje, listada como a data da minha morte. Eu tô tão nervosa, eu tô tão mal que eu mal consigo terminar de escrever esse e-mail para você. Eu só queria mesmo que você soubesse a verdade. Por favor, Bri, por favor, acredita em mim. Eu anexei no e-mail um print da página da Wikipédia para você olhar e ser mais fácil de acreditar em mim. Tá tudo lá escrito, como eu te contei. Eu não sei o que fazer. Eu não conheço ninguém aqui fala português. Eu ainda tô na frente do computador atualizando a página. Eu atualizo e nada muda. Então eu só tô aqui esperando dar meia-noite. Eu não sei mais o que fazer, então eu só me tranquei aqui no quarto e faltam só alguns minutos pra dar meia-noite. Não tem nada que eu possa fazer a não ser ficar atualizando a página. Eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, mas eu não consigo e nem devo parar. Eu tenho medo de deixar o computador antes de finalmente descobrir o que vai acontecer. Página da Nora Petrova na Wikipédia. A Nora N. Petrova, nascida em 5 de maio de 1991, falecida em 24 de outubro de 2010, foi uma vencedora do Campeonato Regional Júnior Americano de Patinação Artística no Gelo que morreu órfã e sem amigos porque era uma porquinha gananciosa. Informações pessoais. País representado: Estados Unidos. Nascimento: 5 de maio de 1991. Falecimento: 24 de outubro de 2010. Treinador anterior: Sergei Pulokiv. Carreira sênior: 2008. Conquistas: patinação artística feminina. Vida e carreira na patinação. Petrova nasceu no Portland, Oregon, filha de Mikhail Petrovic e Nancy Petrova. Ela começou a patinar aos 6 anos de idade na pista de gelo local em... Ela não teve nenhuma aula particular até os 10 anos de idade e ganhou sua primeira medalha de patinação artística aos 13. A família de Petrova, todos falecidos, sofreu profundamente por causa da petulância de Nora. Eles a desprezavam porque ela veio de uma gravidez não planejada depois de uma noite de dança e bebedeira na festa de casamento de um amigo da família. A Nora era odiada por todos que a conheciam, incluindo o treinador renomado Sergei Polukev. Informações adicionais. Você deveria aprender uma lição com a Nora. A Nora mergulhou fundo demais no que ela queria e conseguiu exatamente o que ela merecia. Mas já chega de falarmos sobre a Nora. Vamos falar sobre você? Me diga,
O que você gostaria de ser quando crescer? A Nora tinha grandes aspirações e eu acreditava nela. Pelo menos como eu acreditava numa vida inteira de desejo. Tão gananciosa. Mas você e eu? Não. Eu vejo algo maior em você. Algo maravilhoso. Nós dois juntos poderíamos conquistar grandes coisas. Sim, quanto mais eu penso nisso, eu vejo que não é um caso de coincidência. Coisas assim podem acontecer quando você tropeça numa página como essas. Pensa nisso. Suas habilidades junto a mim dão impossibilidades infinitas. Eu ainda tenho alguns truques na manga que eu não mostraria, a não ser se você estivesse junto comigo. Então me diga, o que mais você deseja? Você já tá pensando nisso? A sua resposta é sim. Juntas poderíamos realizar grandes coisas. Eu poderia te ajudar muito. Te levaria a lugares que você nunca pensou em conhecer. Mas primeiro, você tem que fazer uma coisa pra mim.